Eu queria começar aqui falando do mês de junho, né? Foi mais um mês positivo para todos os nossos fundos aqui na família Macro. Eu queria reforçar que após o final aí do semestre, o fundo XP Macro, né? Ele está com janelas de retorno positivas em todos os períodos aí que você olhar, e no final e desde o início do fundo XP Macro, a gente está com retornos aí em torno de 150% do CDI. A gente gosta de falar também do XP Macro Plus, sempre relembrando que o XP Macro Plus é o fundo onde eu, o Bruno Marques, meu sócio, grande parte da nossa equipe tem 100% do patrimônio alocado, que é onde a gente sempre fala que é o nosso alinhamento máximo, né, com o cotista. O fundo XP Macro Plus tem um histórico aí, se a gente pegar janelas de 12, 24, 36, são retornos acima de 200% do CDI. O fundo XP Macro institucional, nosso fundo de menor volatilidade, ele também está no primeiro quartil da indústria aí, contra os principais peers institucionais. Passando aqui para o mês de junho, a gente teve grandes ganhos aí na parte de bolsa novamente, principalmente na parte da carteira de reabertura, né, que acabou se confirmando antes do que o esperado pelo mercado. A gente teve ganhos numa posição vendida em dólar real. Os juros americanos teve um movimento meio mixed, né? A gente ganhou tomado na parte curta e entregou na parte longa, tá? E ganhos em juros chilenos, eu acho importante reforçar aqui. O nosso cenário continua muito construtivo, mas nós viemos fazendo reduções de risco, tá? Recentemente. Logo no início de junho, né? A Bolsa Brasileira teve uma alta muito forte e a gente decidiu reduzir metade da nossa posição comprada na Bolsa Brasileira e também decidimos zerar toda aquela carteira de ações que a gente tinha comprado ligadas à reabertura da economia brasileira, né? Estamos no cenário de vacinação. Esse foi o principal movimento que a gente fez no mês de junho e no final do mês a gente iniciou uma posição moderada tomada em juros médios e intermediários da curva brasileira. A gente pode elencar o seguinte: na economia americana a gente continua muito otimista, isso aí não saiu do radar, mas desde maio isso aí, de certa maneira, nos incomodou, né? Quando começou a chegar perto da discussão, números de inflação mais altos, discussão de tapering, tudo isso deve vir à tona mais forte no mercado e a gente já começou a reduzir risco nos ativos de bolsa americano e mantivemos as posições tomadas em juros americanos. E, recentemente, dado que a gente está vendo essa queda de juros longos americanos, a gente decidiu voltar com uma posição pequena no Nasdaq, né, que é uma bolsa que se beneficia mais de ações de growth. Na parte de Brasil, o nosso otimismo continua intacto, mas assim como aconteceram alguns fatores de risco lá fora, no Brasil também aconteceu um mix de duas coisas. Os preços subiram muito e eu acho que é importante citar isso, assim, a gente tem essa sinergia com a equipe do Marcos Peixoto e desde ali do início de junho eles já começaram a nos falar, gente, já tem diversos setores já bem precificados, e aí nos acendeu também um alerta, né? Fatores macro sendo bem precificados e fatores micro também já sendo bem precificados, a gente decidiu reduzir a posição pela metade, não continuamos otimistas, por isso que ainda temos posição em renda variável para o médio e longo prazo. E quais são esses riscos que eu queria citar rapidamente? Basicamente, o FONC veio mais ROC, Copom também sinalizou um ciclo um pouco mais extenso, reforma tributária começou a pipocar essas notícias que poderiam prejudicar a tributação das empresas e tudo mais, ruídos políticos vocês estão vendo, fora um grande pipeline de IPOs que está aí, está para continuar a acontecer. No mercado de juros, a gente vê um ciclo muito bem precificado no curto prazo, mas no médio prazo, o ano de 23 a 25, no nosso entender, tem menos prêmio. Então, a gente aplicamos um pouquinho da parte curtíssima e tomamos a parte intermediária e longa da curva de juros, tamanhos moderados, tá? Não é relevante, e mantivemos uma posição vendida em dólar real. Estamos mantendo uma posição tomada em cupom cambial e a posição de juros chilenos, que a gente teve um ganho bem relevante em junho, a gente reduziu consideravelmente, estamos aguardando novos desdobramentos aí, né? Já tem muito no preço, a gente continua acreditando que a direção dos juros globais é para cima, mas a gente reduziu consideravelmente. Bom, beleza, Júlio. Vou emendar então no teu ponto que você falou, né? De preço, acho assim,
a parte boa dessa realização realmente, eu acho que tem um pouco de preço mesmo, assim, menos, como o Júlio comentou, nosso fundamento de médio e longo prazo continuou positivo, mas eu acho que a bolsa tinha subido relativamente rápido. Essa questão da vacinação, realmente, da parte de reabertura, né? Eu acho que ela foi muito bem precificada. Então, eu acho uma realização, de certa forma, meio que justa e técnica, por conta de uma alta mais forte, menos do que por conta de mudança de fundamento, né? A gente, naturalmente, também teve a questão da reforma tributária impactando alguns ativos da Bolsa nesse mês de junho, né? Então, principalmente empresas que tenham ali um uso muito intensivo de JCP, de capital próprio, que é o que realmente já está para acabar há muito tempo, né? Todo mundo sempre fala disso, mas tá mais probabilidade de acabar agora aumentou. Então, setores como bancos, Ambev, Telecom, né, que são muito intensivos em JCP, foram setores que pesaram bastante. O setor de shoppings propriamente dito é um setor também que tem algumas benesses tributárias, né, de usar o lucro presumido, que também no projeto de lei também está para acabar. Então, foram um dos motivos ali que a gente viu um pouco dessa realização. A gente já estava com a cabeça um pouco mais menos positiva por conta de preço, né? Então a gente estava um pouco mais leve nos fundos. Então, falando um pouco do long bias, a gente estava ali em torno de 60% comprado. Então, foi uma redução boa. A gente pegou um pouco dessa realização ali com a posição menor de direcional. Ajudou um pouco o fundo a performar também melhor. A gente segue com a posição ainda menor. A gente entende nesses níveis de 125 mil já deu uma certa corrigida em alguns papéis, então já fica um pouco mais construtivo, mas por hora o cenário ainda está um pouco nebuloso, a gente ainda não aumentou a exposição direcional. Bom, do ponto de vista micro, né, a gente fez poucas alterações aqui no fundo, tá? Não tem muitas mudanças para comentar, mas foi um mês ali, tiveram alguns acontecimentos. O principal deles para a nossa carteira foi a privatização da Eletrobras, né, que passou ali no Senado. Então, acho que do lado do ponto de vista positivo, né, a gente teve essa risco de cauda de ser vetado no Senado, ele passou apertado, mas passou. Do ponto de vista negativo, a performance do papel também deixou um pouco a desejar, né? Acho que teve muita antecipação da performance nos meses de abril e maio. Acabou que no mês de junho o papel andou meio que de lado depois da privatização. A gente mantém a posição, né? A gente até aumentou um pouquinho, então segue sendo uma das nossas core positions. É uma posição que eu acho que tirou bastante risco de cauda, mas a gente sabe que tem um caminho ainda longo até a finalização, por isso a gente permanece com case. Acho que dentro da carteira também outro destaque que vale comentar foi a parte de e-commerce, né, que deu uma recuperada no mês de junho, principalmente as posições que a gente tem aqui via varejo e lojas americanas, via varejo principalmente. Eu acho que você teve um pouco também dessa rotação, né, o mercado saindo um pouco dos calls de reabertura e voltando um pouco para o call de e-commerce. E os dados também que a gente tem visto na margem seguem muito fortes. Então, eu acho por isso também que os ativos reagiram bem ao longo do mês de junho. Você tem questões micros também que tem ajudando, a Via Varejo está avançando bem forte na questão de marketplace, então está fechando um gap que ela tinha versus as comparáveis. Então é um segmento que a gente segue com uma posição relevante ainda nos fundos, a gente ainda gosta das posições, mas andou bem ali no mês de junho, a gente não fez alterações. Tá? De alterações que a gente fez mais relevantes, a gente zerou agora no finalzinho do mês a posição que a gente carrega de Vale, bastante tempo, e aí é muito mais por preço mesmo, Via Vale mais bem precificado, é um ativo barato ainda, mas andou bem, principalmente se você considerar que o câmbio também deu uma recuada, né, de 5,80 para perto de 5, então ficou o papel mais bem precificado, e no momento a gente está preferindo ficar em siderurgia, tá? Então a gente está aumentando um pouco a exposição em siderurgia, o setor siderúrgico com mais triggers positivos, mais revisão de lucro do que o setor de mineração, tá? Então a gente fez esse shift ali na carteira. A posição que a gente zerou também foi B3, que é um case também barato, porém com muita coisa no horizonte ali de competição, o mercado com medo da competição da própria XP, do BTG. A gente não vê essa competição acontecendo no curtíssimo prazo, mas é um tema que voltou para o radar, bem sensível, né? Então, quando se fala de um monopólio, então a gente acha que o papel vai ficar ali ainda meio pressionado, sem muito trigger para andar, a gente achou melhor zerar a posição. Tá? E tem a posição de BRTP, BR Distribuidoras, que a gente aproveitou para aumentar um pouco na oferta. Eu acho, inclusive, como o Júlio comentou, né, a gente está num período muito intenso de ofertas, né, a própria BRDT foi uma oferta de 11 bi, e isso acaba também drenando um pouco do fluxo para a Bolsa. Né? Então, agora no mês de julho também tem diversas ofertas sendo precificadas, que a gente acha também que gera ali uma dificuldade da Bolsa andar muito rápido no curto prazo por conta desse fluxo adicional de IPOs. Tá? Inegavelmente, a renda fixa vem passando por um ano fantástico. A gente está no meio de um ciclo de alta de Selic, e quando a gente olha a performance dos índices de mercado, né, os IMAs, o IRFM, os índices da Ambima, realmente a vida está difícil. Né? Só para ilustrar, o Fernando Genta comentou ali do Copom, né, um Copom um pouco surpreendente, já vem subindo a Selic de 0,75 e 0,75, e no comunicado e na ata
eles falaram que discutiram 100 pontos base de alta. O reflexo disso, naturalmente, foi um mês de junho difícil, né, para os papéis com algum risco pré-fixado, os NTNBs e os próprios papéis pré-fixados, com resultado, como eu falei, nos IMAs. Né? Então, quando a gente para olhar as NTNBs, né, os índices que medem as NTNBs, o IMAB, o IMAB5, o IMAB5+, realmente o mês de junho foi difícil. Quando a gente olha para os fundos da XP Asset, vem apresentando performance muito consistente. Então, para vocês terem uma ideia, comentei aqui dos índices de mercado da Ambima, o IDADI, o IDEX da JGP, rodando aí por volta de 160 pontos base. Quando a gente olha efetivamente os fundos da XP Asset, o carrega é bem superior a isso. Então, quando eu olho, né, um spread bruto, né, que é antes de taxas dos fundos, o XP Corporate Light com 240 pontos, o XP Corporate Top com 280 pontos e o XP Corporate Plus com 290 pontos. Os próprios fundos mais conservadores, como a ANS e o próprio Horizonte, com spreads acima de 200 pontos base. Então, o que a gente vem fazendo aqui, a gente segue numa reciclagem de carteira, a gente segue atento a algumas distorções e a gente tem sido bem disciplinado ainda nessa alocação. E, naturalmente, sempre vislumbrando nessas realocações, nesses desembolsos, trazer spreads que sejam maiores do que o das carteiras de crédito. Ainda olhando para a parte de crédito, né, quando a gente olha uma classe que vem captando muito de debêntures incentivadas, a gente realmente segue muito construtivo. Então, uma classe que segue bem demandada, naturalmente, por conta da isenção. Até a questão da reforma tributária não está claro como é que vai ser a tributação desse negócio. A gente tem uma convicção aqui que isso não vai mudar, porque isso aqui tem financiado o setor produtivo, como eu comentei, já supera o BNDES. E, naturalmente, o reflexo disso é nos spreads. Nosso fundo segue com um spread de cerca de 100 pontos base. Nos nossos fundos com risco de mercado, falando do horizonte do XP Inflação, a gente, em termos de posição, a gente ficou muito atento, né, no mês de junho, a essa volatilidade trazida por conta de Copom, por conta de Estados Unidos, ali o Genta comentou, né, da reunião do FONC. A gente ficou bem atento, então a gente já tinha reduzido ali a exposição na parte curta, a gente, enfim, bem atento a essa inflação de curto prazo e como é que a curva se comporta, e a gente veio migrando para a parte mais longa, ainda com uma convicção baixa, porque por mais que a gente também esteja super animado com o cenário de crescimento e etc., você tem essa questão fiscal, né, olhando para o ano que vem, olhando para a eleição, traz um pouco de desconforto ali do que pode acontecer, né, como é que o governo pode atuar nessa frente. Então a gente vem fazendo operações oportunísticas e naturalmente conseguiu entregar uma performance na carteira de NTNBs muito boa. E para finalizar, pessoal, falar um pouco do risco corporativo, né, o risco dos emissores de crédito, né, corroborando o que a gente vem dizendo, né, se a gente está animado com o cenário de crescimento e etc., inegavelmente com reabertura, né, aqui nossos sócios aqui de renda variável, macro, com exposição aqui em empresas que vão se beneficiar de reabertura e etc., naturalmente isso para o crédito, né, é muito bom, porque passados o pior cenário do ciclo econômico, as empresas vêm conseguindo recuperar a receita e, como eu falei, né, já tinham feito um bom trabalho ali no que tange seus passivos. Então, a gente entende que a saúde financeira, né, do setor corporativo vai seguir melhorando, o que inegavelmente, né, é bom para quem está exposto em algum ativo de crédito, porque, mais uma vez, a gente tem que entender a geração de caixa e como é que essa empresa gera o caixa para pagar as dívidas à frente.